Bom dia. Achou que tinha acabado? Acabou não. Vamos de volta na caminhada. Esse vídeo vai ficar um pouquinho maior, possivelmente, só para eu poder dar umas explicações e vai ter a ver um pouquinho que a gente vai falar depois. Se deu uma sumida, né? Tive um problema com o aplicativo que eu estava usando para fazer os vídeos, para legendar. E aí, se as próximas legendas não ficarem muito boas, me perdoe. Eu vou tentar fazer o melhor possível, até que eu consiga usar o aplicativo que eu estava usando antes. E ainda deu chuva, e aí complicou um pouquinho. Mas estamos de volta na caminhada sem parar. Então vamos lá. Queria falar de um texto conhecido de provavelmente ou não, né? Já ouviu falar dele. Mas antes de ler o texto, né, falar do texto, né, deixa eu fazer uma pergunta que passou pela minha cabeça, esse questionamento semana passada, diante dessas dificuldades aí que surgiram. Já pensou em parar, em desistir de algo que Deus te direcionou para fazer? E aí não importa se é algo diretamente na obra de Deus, alguma coisa na igreja, ou algum objetivo seu, estudo, trabalho, sonho, mas assim, falando de algo que Deus esteja, você tenha certeza de que Deus está no negócio contigo. Já pensou em desistir? Eu já. E não foi só uma vez. A última foi semana passada, com essas dificuldades todas, né? Como eu falo para algumas pessoas, o objetivo aqui não é ficar famoso, nem ganhar dinheiro, mas que as pessoas sejam alcançadas pela palavra. E eu confesso que o alcance não está dos melhores. Eu não sei se eu não sei ver direito, mas a impressão que eu tenho é que pouca gente vê, e menos ainda compartilha. Então curte e tal, e aí fica a lembrança, né? Curte, compartilha, né? Ativa lá a notificação para você saber quando tiver vídeo novo. Comenta alguma coisa. Sugere, só ajuda para acontecer isso que eu estou falando. Esses vídeos, essas palavras alcançarem outras pessoas que podem estar precisando ouvir. Mas como eu disse, juntou a chuva, o problema com o aplicativo e essa possível aparente, e acho que até o momento real, falta de alcance, no sentido de alcançar a palavra na rede de engajamento, né? Mas como eu disse, não é no sentido de ficar famoso e ganhar dinheiro, mas de alcançar mesmo outras pessoas. Mas se você tá aí desde o começo, sabe, se não tá, vai saber. Eu comecei essa questão na caminhada, né? Caminhando literalmente e refletindo sobre algumas coisas que Deus tem colocado no coração, atendendo a algo que Deus tem me direcionado já há muito tempo, que é fazer uma atividade física e de alguma forma ser útil, né? Para que a palavra de Deus alcance outras pessoas e seja bênção na vida delas. Ou seja, eu tenho certeza que Deus está nesse negócio, né? Acho que foi a ideia dele. Mas eu pensei em desistir, como eu disse agora há pouco. Talvez você tenha alguma coisa aí que você está pensando em desistir, ou até já desistiu, por
conta das dificuldades que se apresentaram. E aí gera desânimo, a coisa não anda, não evolui. E aí você para. E não se sinta culpado, é normal. A gente é ser humano, a gente passa por isso. Diante disso, eu queria que a gente pensasse um pouquinho em Josué 1:9, onde Deus, depois de falar várias vezes para Josué ser forte, corajoso, ele mais uma vez reafirma: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu, Senhor teu Deus, serei contigo por onde quer que você andar. Vamos pensar por partes aí. Não te mandei eu, e isso começa, a gente já volta lá pro nosso início do papo. A primeira coisa que você tem que ter certeza é que Deus está no negócio. Ele mandou você fazer, ele aprovou isso, você sabe que ele realmente está te direcionando para isso, está de acordo com a vontade dele, né? Essa é a primeira certeza que você tem que ter, porque essa vai ser a base para toda a caminhada, e para que quando você pensar em desistir, ou talvez você que já desistiu, você aí buscar forças para retomar, essa é a primeira e principal base que nós precisamos, né? É saber que ele mandou, ele tá no negócio, ele tá junto. Tendo essa certeza, a gente segue pra a expressão que ele diz: bom, já que eu te mandei, ser forte e corajoso. E aí a gente tem que ir com a nossa força, mas não no sentido de confiar no nosso braço, mas é fazer tudo que a gente puder fazer dentro do que a gente pode, porque o impossível é com ele, o possível é com a gente. E às vezes esse desânimo e essa falta da coisa evoluir, né, essa dificuldade, acho que a gente não se... Bom dia. E aí a gente vamos admitir que a gente não dá 100%, porque não tá indo, né? Não tá adiantando nada. Já fui aí a 70% do que eu podia fazer, 80%, 95%, mas não tá andando. Apesar de que eu tenho certeza que Deus tá no negócio. Então, faz tudo que você puder. Como eu disse, o impossível, como eu disse, vai ficar claro, o impossível é por conta dele. O possível é com a gente. E não há nada demasiadamente difícil para ele. Se tá difícil e impossível para nós, ele é a parte que ele vai fazer. Então, seja forte. E aí quando chegar na parte do impossível, entra a força dele. E junto com isso, corajoso. Por que corajoso? Porque a gente precisa ter coragem para começar. A gente precisa ter coragem para continuar. A gente precisa ter coragem para recomeçar. Para começar, porque às vezes a gente está na posição de até de conforto, né? E a gente sabe que, por mais que a gente sabe que Deus está no negócio e que a gente tem como dar 100% da nossa força naquilo ali, e muitas vezes é algo que a gente quer também, a gente sabe que vai ter dificuldade. A gente, às vezes, eu já previ até algumas, né? Porque, por exemplo, obra, literalmente obra, construção, que é uma das minhas
dificuldades que tem enfrentado. Muito provavelmente vai ter imprevisto, vai ter talvez falta de recurso, mas a gente já sabia aí, melhor ficar aqui, tá tranquilo, tá seguro, tá confortável. E às vezes é medo mesmo. Como é que vai ser para enfrentar isso tudo? Às vezes você começou e parou. Ou melhor, perdão, vamos lá. Você está no meio do processo. E você precisa seguir. Você precisa seguir. Mas chegou num ponto que, né, me perdoe a ser um pouco repetitivo, mas tudo dando errado, não está andando. Muita oposição, muita dificuldade. Então, não tô afim. Aquela coragem, a disposição que você tinha no início, sumiu. E aí você para. Você não continua. E acontece. E é normal. Falo não eu, né? Mas os que entendem mais disso que eu, de que quando você começa alguma coisa, normalmente vem aquela euforia, né? E você já antevê o resultado, como vai ser bom. Mas o que mantém é a disciplina, é a constância. E às vezes aí sem coragem, ou junto um pouco de coragem que você tem, até porque coragem não é ausência de medo, né? Coragem é aí, né? Mas lembrando, você tem que ter certeza que ele está no negócio. E por fim, se você ainda não começou, ainda não parou, mas pode ser que você já tenha parado. E aí vai demandar uma grande força. Aquela força. Mas aí não a sua. A força que Deus nos dá. Porque para um objeto sair da inércia, né, de estar parado, precisa de uma força maior, né? Um torque, uma força maior para que comece a se movimentar. E nas coisas que a gente precisa fazer, que a gente para, acaba sendo a mesma coisa. A gente, depois que para, que esfria, que estaciona ali, a gente precisa de uma força maior do que aquela de quando a gente começou. Porque a gente já passou por parte daquilo que a gente, dos processos todo. E talvez tenha que passar por parte daquilo de novo que a gente parou. E o próprio desânimo que nos envolve. Então a força vai ter que ser muito grande. Mas é a força dele. É a força de quem te mandou fazer. De quem te disse que está contigo nesse negócio, seja ele qual for. Então, se você não começou, comece. Se você está pensando em parar, não pare. E se você parou, retome. Em qualquer uma dessas três situações eu te aconselho a orar. E ser sincero com Deus. Deus, eu estou com medo de começar, mas me dá força. Deus, eu estou querendo parar, me dá força. Deus, eu quero retomar, me dá força. E Ele vai fazer. Então, se você sabe que Ele está contigo, né? Que Ele te mandou, na verdade. Ele mandou, né? Não te mandei eu. Você já entendeu que é o máximo que você puder fazer. E o impossível e o que você não puder fazer, Ele vai fazer. E que tem que ir coragem. Tem que encarar mesmo. E aí vem o fechamento do texto, né? Para fechar de forma espetacular. Que deveria ser o mais do que suficiente para que a gente não pare. Ou para que a gente recomece, ou para a gente comece, né? Para você não esquecer, ele diz:
Eu te mandei, né? Não te mandei eu. Ser forte e corajoso. Ou seja, tenha força, tenha coragem. E por fim, ele diz como se fosse assim: por que eu estou te falando tudo isso? Porque eu, Senhor teu Deus, vou ser com você, aonde quer que você andar. Ou seja, por mais que pareça, e parece no início, parece durante, e principalmente parece quando a gente para, que ele não tá com a gente. E tá sim. Eu sei que às vezes parece que ele perdeu o controle, mas ele tá no controle. Ele tá contigo por onde quer que você andar, desde que seja um caminho que ele te direcionou. Por isso aquela certeza do início de que ele que mandou, ele que te direcionou para isso. Tenha isso no seu coração. Ele está. Até quando parece que você tem certeza que ele não está. Mas eu te afirmo que ele está. E eu passo por isso várias vezes. Mas ele sempre de alguma forma mostra: eu tô no controle. Faz o que você tem que fazer. Deixa que o resto eu faço. O que é impossível, o que você não tiver força. Mas tem que fazer. É fácil? Não. Nem um pouco. Mas desiste não. Eu pensei em desistir de fazer os vídeos. Mas tô aí. Quase que não venho hoje. Mas ele mandou. Ele sabe até onde eu posso ir, a força que eu tenho. Se precisar de mais força ele tem. Ele mandou ser corajoso porque ele tá comigo. Né? Até pra você, me permita assim. É uma pequena ilustração, a gente vai encerrar, mas vamos. Deixa eu falar isso. Já chegou atrasado na escola, no trabalho? Provavelmente já. E não é engraçado como a gente, por exemplo, você tá chegando atrasado na escola, mas você vê que tem um colega seu chegando também, te dá um alívio, pô, não tô sozinho. E em outras situações, você vai em algum lugar que você não conhece ninguém, de repente se encontra com alguém que você conhece, às vezes você nem fala com essa pessoa, mas você olha, pô, não tô sozinho, tem alguém que eu conheço. No meu primeiro emprego, lá em 1998, faz um tempinho, eu lembro que eu entrei no setor que eu fui trabalhar, era um corredor imenso, 42 pacientes, 42 ou 46, 46. Primeiro emprego, recém-formado. Eu cheguei, parei, olhei aquele corredor imenso, aquele monte de enfermaria. E eu pensei assim, calma Fabrício, vai dar tudo certo. Mas estava desesperado. Até que eu ouvi uma voz: ei Fabrício, tudo bom? Era Rogério, um colega de turma, não da minha turma, mas da turma que se formou antes da minha, mas que a gente teve algum convívio ainda antes deles terminarem. Como aquilo me fez respirar aliviado. Eu conheço alguém, o Rogério tá aqui. E foi uma benção. E aí, se um ser humano, e não é errado isso, pode te dar essa sensação de consolo, de bem-estar, de segurança, nos dar, né? Por que a presença do Todo-Poderoso, e que diz que vai estar contigo em todos os lugares que você andar, não nos dá o mesmo alívio? Pensa nisso. Não para. Comece. Se não começou, e se parou, retome. É fácil? Nem um pouco. Difícil? Mas para não. Desiste não. Vamos junto. Uma caminhada. Eu, você e o Espírito Santo seguindo na caminhada. Hoje é segunda-feira, 7 de julho de 2025. Chegamos na metade do ano. Segue. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você.
Se você acha que é útil para alguém, manda para ele. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Vamos junto na caminhada. Eu, você e o Espírito Santo. Deus te abençoe.